Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre 10 invenções da Primeira Guerra Mundial e que são usadas até hoje. É claro que foram muitas as invenções ocorridas durante o conflito, algumas foram exóticas e outras revolucionárias, provando que mesmo nas piores experiências humanas, podemos encontrar o melhor da inovação humana. As curtidas e inscrições são importantes para qualquer canal, então peço que avalie o vídeo e se é novo por aqui, peço que se inscreva. Embora a guerra tenha resultado no desenvolvimento de ferramentas de guerra, como o gás venenoso, tanques blindados e aviões de combate, por exemplo, também estimulou a criação de invenções de uso civil e inovações que ainda usamos hoje, algumas das quais realmente o surpreenderão. Aqui estão 10 inovações não militares que surgiram da chamada guerra para acabar com todas as guerras. Zíperes. Apesar do zíper não ter sido tecnicamente inventado durante a Primeira Guerra Mundial, o seu uso tornou-se extremamente popular durante o conflito, quando os fornecedores militares de repente tiveram uma enorme necessidade de coletes de voo e outras roupas militares. Drones. Os inventores Elmer Spell e Peter Hewitt, membros do Naval Consulting Board, desenvolveram tecnologia que possibilitou o desenvolvimento de um avião com controle remoto. Eles tiveram cerca de 100 voos de teste bem-sucedidos, mas a guerra terminou antes que suas aeronaves com controle remoto, destinadas a ser uma bomba voadora, fossem colocadas em produção. Fertilizante industrial. Obviamente, o homem usa fertilizantes desde os tempos antigos, mas dois cientistas alemães da época encontraram uma maneira de transformar nitrogênio em amônia, que agora ajuda a produzir alimentos para 1/3 da população da Terra, de acordo com uma fonte. Originalmente os alemães estavam realmente usando o processo para criar explosivos, o fertilizante agrícola resultante desse processo era um objetivo secundário. Absorvente descartável. As novas tecnologias na área médica possibilitavam que alguns soldados feridos sobrevivessem a ferimentos que os teriam matado em guerras anteriores. Um desses avanços foi o desenvolvimento de gás cirúrgico absorvente. Percebendo a grande capacidade do produto em estancar as hemorragias dos soldados, as enfermeiras da Cruz Vermelha então começaram a usar a gase quando estavam menstruadas, o que acabou levando ao desenvolvimento e uso de absorventes descartáveis após a guerra. Horário de verão. A ideia de mudar o relógio para poupar a luz do sol já existia há muito tempo, mas foi a Alemanha que pôs em prática uma medida temporária de guerra em 1916. Em seguida, os britânicos adotaram a ideia. Controle de tráfego aéreo. Os primeiros aviões quando estavam voando ficavam basicamente incomunicáveis e isolados do solo, o que significa que não havia maneira prática de os pilotos se comunicarem com ninguém em terra. O advento da guerra levou o exército do Zéu a desenvolver radiotelegráficos que pudessem enviar mensagens do solo para o ar ou mesmo de um avião para outro. Saquinhos de chá. Os britânicos adoram chá, mas foram os alemães que popularizaram a ideia na Primeira Guerra Mundial de empacotar chá em saquinhos que poderiam ser jogados em uma panela de água fervente. Embora uma empresa americana tenha inventado a ideia, foram os alemães que produziram saquinhos de chá em massa durante a guerra. Triagem. A palavra veio dos tempos napoleônicos, mas a Royal Army Medical Corps a pôs em prática durante a Primeira Guerra Mundial, separando os soldados feridos em 3 categorias: aqueles que precisavam de atenção médica imediata para viver, aqueles que estavam feridos, mas que podiam sofrer atrasos nos cuidados, e aqueles que dificilmente sobreviverão. Algodão sintético ou cirúrgico. Muito parecido com o desenvolvimento de gase cirúrgica e compressas menstruais, o advento de um tecido semelhante ao algodão, só que mais forte, e que poderia ser produzido de maneira barata o suficiente para ser descartável, levou ao desenvolvimento do algodão cirúrgico moderno durante a guerra. Eles chegaram ao mercado pela primeira vez cerca de uma década após o fim da Primeira Guerra Mundial. Cirurgia plástica. Mais uma vez, o progresso médico possibilitou que soldados feridos poderiam sobrevivessem a ferimentos do que seriam fatais em guerras anteriores, mas isso geralmente significava viver com sequelas terríveis. Um cirurgião nascido na Nova Zelândia, Harold Gillis, descobriu maneiras de enxertar pele, ossos e músculos, abrindo caminho para a cirurgia plástica moderna. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe aquele like padrão e se inscreva para ajudar o canal. Fiquem com Deus e até a próxima.